Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Sejamos perfeitos como o Senhor nosso Deus é perfeito. Que a nossa essência, a nossa ética, seja segundo a ética de Deus. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste no meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e conheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, e estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, já no capítulo 17 do Evangelho segundo João, é a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo reza ao Pai, ao Todo-Poderoso. Em sua humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo reza ao Pai e argumenta na oração sacerdotal a sua divindade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos o verbo glorificar várias vezes. Por isso que a segunda parte do Evangelho segundo João, ou seja, a parte da glorificação, e aqui é o ponto central da glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo reza ao Pai a sua glorificação, que Ele é glorificado no Pai e o Pai é glorificado nele. E todos nós somos glorificados em Cristo Senhor. Por isso, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Aqui, povo de Deus, nós encontramos a humanidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele anuncia a sua partida deste mundo e a sua glorificação. E vemos todo o poder que ele tem sobre todos os seres humanos. O Senhor reza em sua humanidade e em sua divindade que ele é o Deus Salvador. Ele tem o poder sobre todos os seres humanos e dá a vida eterna a todos os seres humanos. Todos nós somos confiados a Deus. Por isso, temos que viver toda a nossa fidelidade a Deus, o Todo-Poderoso. E tudo em nossa vida tem que ser para a maior glória de Deus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que a vida eterna, como bem sabemos, a vida eterna começa aqui, começa agora. A vida eterna é permanecer em Deus, é estar em Deus, que Ele está em nós. Que todos conheçam o Deus verdadeiro e permaneçam no Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna, meu povo de Deus. O Cristo Senhor, e continua anunciando a sua glorificação. Jesus glorificou o Pai na terra, e todos nós temos que glorificar a Deus em todos os momentos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E novamente Jesus pede ao Pai para glorificar, para que Ele seja glorificado junto dele, para com a glória que Ele tem junto dele. É uma glória só, porque Ele e o Pai é um. E meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos todo o mistério de Deus, vemos todo o mistério de Deus. A glória que o Filho tinha, que a glória do Filho antes que o mundo existisse. É o mistério, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É a glória de Deus antes que o mundo existisse. E Deus se fez humano, se revelou a nós no seu Filho. E Ele manifesta a nós no meio do mundo, para que todos nós permaneçamos nele e sejamos glorificados nele. Que todos nós somos de Deus e guardemos a palavra de Deus. Andemos revestidos da palavra de Deus
e façamos a vontade de Deus, meu povo de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos sabem quanto deste que vem de Deus, pois dão as palavras que nos destes, e eles os acolheram e os reconheceram, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que Ele é o Deus verdadeiro. Acreditemos, tenhamos fé, permaneçamos nele e sejamos glorificados nele. Estejamos juntos em unidade e em fraternidade, para que em tudo Deus seja glorificado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E roguemos ao Pai, pois todos nós somos de Deus, que o nosso coração esteja em Deus, e sejamos um, e sejamos glorificados no Pai, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Vemos toda a teologia cristológica, toda a teologia trinitária nesta oração sacerdotal, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é glorificado no Pai, e o Pai é glorificado nele, e todos nós somos glorificados nele. Que tudo que é do Pai é do Filho, tudo que é do Filho é do Pai, que o Pai e o Filho é um, e o Filho é glorificado em todos nós, porque Deus se revelou a nós na humanidade do seu Filho. Ele se fez humano, Ele se encarnou, Ele é o Logos, é o Verbo eterno, nele que tudo foi criado. E Ele permanece em nós e nós permaneçamos nele. E conclui-se a literatura do Santo Evangelho, meu povo de Deus, Jesus anunciando a sua volta ao Pai. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já estava próxima a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estava próxima a última ceia naquela tarde santa que instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, lavou os pés dos seus discípulos e instituiu o novo mandamento. E essa oração sacerdotal, Jesus rezando ao Pai, rezando a sua glorificação no Pai, a glorificação do Pai nele e a glorificação nossa nele, para que todos nós sejamos glorificados em Deus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É o discurso da glorificação da oração sacerdotal, para que todos nós sejamos um, como o Pai é um no Filho, isto é, viver o diálogo, estar em unidade e em fraternidade, tendo amor e caridade, progredindo sempre mais e mais a Deus, se glorificando em Deus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, para que todos os seres humanos sejam glorificados em Cristo Senhor, o vosso Filho, e o vosso Filho seja glorificados em todos os seres humanos, e que todos os seres humanos vejam novas todas as coisas, ó Rainha de Misericórdia, ó meu belo amor. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós
quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos um em Cristo Senhor, povo de Deus, e sejamos glorificados em Cristo Senhor, que Cristo Senhor está em nós, e nós estamos em Cristo. Estejamos na força de vosso Espírito, e que tudo seja renovado, povo de Deus.